Jesus Cristo, o mestre divino da oração. Um amigo meu em viagem chegou a mim e não tenho nada para lhe servir a ele. Ele bate mais uma vez. Amigo, pode me emprestar 3 pães? Ele espera um pouco e em seguida bate mais uma vez. Amigo, preciso de 3 pães. Não me incomode, a porta já está fechada. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Ele fica parado. Ele se volta para ir para casa. Volta. Bate mais uma vez. Amigo, grita. Ele encosta o ouvido na porta, ouve um som lá dentro e então a luz de uma velha brilha pelo buraco da porta. As trancas da porta são empurradas e ele consegue não apenas 3 pães, mas tantos quanto precisa. Peçam e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta. Alexander Wilder. Jesus Cristo era o mestre divino da oração. Seu poder e natureza havia sido demonstrado por muitos santos e profetas dos tempos antigos. Mas os santos e os mestres contemporâneos de Jesus haviam perdido a inspiração e a vida, religiosamente mortos. Mestres e eclesiásticos superficiais haviam se esquecido do que significava orar. Eles faziam muitas orações em ocasiões oficiais, em público, com muita ostentação e pompa. Mas eles não oravam. Para eles, era praticamente uma prática perdida, na multiplicidade de orações repetitivas. Eles haviam perdido a arte de orar. A história dos discípulos durante a vida terrena do nosso Senhor não foi marcada por muita devoção. Eles estavam muito fascinados por sua associação pessoal com Cristo. Estavam encantados com as palavras dele, entusiasmados com os seus milagres, mas distraídos e preocupados, motivados por esperanças cujo interesse egoísta nascia da pessoa e missão de Jesus. Levado por visões superficiais e mundanas do caráter de Cristo, os discípulos negligenciaram e omitiram as coisas mais profundas e de mais peso que pertenciam a Jesus e sua missão. A negligência dos deveres mais forçosos e comuns por eles era uma característica notável em sua conduta, tão evidente e singular. Era a conduta deles em relação a isso que se tornou uma questão de grave indagação em certa ocasião e severa repreensão em outra. Lucas capítulo 5, versículos 33 ao 35 está escrito: E eles lhe disseram: Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem, como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: Podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão. No exemplo e no ensino de Jesus Cristo, a oração assume sua relação normal com a pessoa de Deus, os movimentos de Deus e o Filho de Deus. Jesus Cristo era essencialmente o mestre da oração, por preceito e exemplo. Temos vislumbres como indícios dele orando, que mostram como eram cheios as orações, os capítulos e os volumes de sua vida. A síntese que cobre não apenas um segmento, mas toda a sua vida, todo o seu caráter e preeminentemente o da oração. O registro divino diz:
Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Hebreus capítulo 5, versículo 7. O suplicante dos suplicantes era ele, o intercessor dos intercessores. Da forma mais humilde, ele se aproximou de Deus e com as mais fortes apelos orou e suplicou. Jesus Cristo ensina a importância da oração ao referir-se à urgência com que os discípulos deveriam orar. Mas ele nos mostrou mais do que isso. Mostrou-nos como a oração vai muito além dos propósitos de Deus. Devemos sempre ter em mente que a relação de Jesus Cristo com Deus é a relação de pedir e receber. O Filho sempre pedindo, o Pai sempre dando. Não podemos nos esquecer nunca de que Deus pôs as forças de conquista, herança e expansão da causa de Cristo na oração. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Salmo capítulo 2, versículo 8. Essa era a causa que corporificava a proclamação real e a condição universal, quando o Filho foi entronizado como mediador do mundo e quando foi enviado em sua missão de receber graça e poder. Aprendemos naturalmente de tudo isso como Jesus enfatizaria a oração como a única condição de receber sua possessão e herança. Necessariamente, neste estudo sobre a oração, as linhas de pensamento cruzam umas com as outras e a mesma passagem de escritura ou o mesmo incidente será mencionado mais uma vez, simplesmente porque uma passagem pode ensinar uma ou mais verdades. Este é o caso quando falamos da vasta abrangência da oração. Jesus inclui tudo na oração. Ela não tem limitações em extensão nem em coisas. As promessas para a oração são semelhantes a Deus em sua magnificência, amplidão e universalidade. Na natureza dessas promessas há uma relação com Deus em sua inspiração, abrangência e resultados. Quem, a não ser Deus, poderia dizer: tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão, que está em Mateus capítulo 21, verso 22. Quem pode ordenar e distribuir tudo, a não ser Deus? Nenhum homem, nenhuma casa, nem a lei dos resultados são tão elevados acima de mudanças, limitações ou condições. Nem tem em si forças poderosas que podem dirigir e resultar todas as coisas, a ponto de prometer a concessão e a direção de todas as coisas. Seções, parábolas e incidentes inteiros foram usados por Cristo para enfatizar a necessidade e a importância da oração. Seus milagres nada mais são do que parábolas da oração. Em quase todos eles, a oração aparece claramente e algumas de suas características são ilustradas. A mulher cananeia é um exemplo importante da capacidade do sucesso da importunação da oração. O caso do cego Bartimeu sugere a mesma coisa. Jairo e o centurião ilustram e marcam fases da oração. A parábola do fariseu e do publicano enfatiza a humildade na oração, declara os resultados surpreendentes da oração e mostra a vaidade e a inutilidade de orar mal. O fracasso em enfatizar e disciplinar na igreja e a prontidão em violar a irmandade
são todos usados para mostrar os resultados de longo alcance da oração, em concordância, um registro que se encontra em Mateus capítulo 18, verso 19. É da oração em conjunto que Cristo está falando. Dois em concordância, dois cujo coração foi unido em perfeita sintonia pelo Espírito Santo. Qualquer coisa que pedirem, lhe será feito. Cristo havia falado antes sobre a disciplina na igreja, como as coisas deveriam ser mantidas em unidades e como a comunhão dos irmãos deveria ser mantida pela restauração do ofensor ou por sua exclusão. Membros que haviam sido fiéis à Irmandade de Cristo e que estavam se esforçando para preservar essa Irmandade intacta, estariam unidos em oração a Deus para suas petições. No Sermão do Monte, Cristo expõe princípios fundamentais. Tipos e sombras do passado são retirados e é declarado a lei da vida espiritual. Nessa lei básica do sistema cristão, a oração assume uma posição distinta, para não dizer suprema. Não é apenas ampla, recomendada e abrangente em sua própria esfera de ação, é subterfúgio, mas serve de auxílio a todas as tarefas, mesmo aquele que exige justiça amável. É perspicaz com relação a outros, bem como a demonstração real, a regra de ouro da ação. Todos devem sua existência à oração. Cristo inseriu a oração entre as promessas estabelecidas. Ele não as entrega à lei natural, à lei da necessidade, de demanda e suprimento, no desamparo, dos instintos naturais ou à lei do privilégio doce, elevado e atrativo. Estes, por mais que sejam fortes motivos de ação, não são a base da oração. Cristo estabelece a oração como lei espiritual. Os homens devem orar. Não orar não é simplesmente uma privação, é uma omissão, mas uma franca violação da lei e da vida espiritual. Um crime que traz desordem e ruína. A oração é uma lei mundial que se estende rumo à eternidade. No Sermão do Monte, muitas declarações importantes são resumidas em uma linha ou em um versículo, ao passo que o tema da oração ocupa um espaço considerável. Cristo retorna a ele repetidamente. Ele baseia as possibilidades e necessidades da oração no relacionamento entre pai e filho. O filho suplicando por pão e o pai dando aquilo que o filho pede. A oração e sua resposta fazem parte do relacionamento de um pai e seu filho. O ensino de Jesus Cristo sobre a natureza e a necessidade da oração, conforme registrado na vida do Mestre, é admirável. Ele envia os homens para seus quartos. A oração deve ser um exercício santo, não marcado por vaidade nem por orgulho. Deve ser exercido em secreto. O discípulo deve viver em secreto. Deus vive lá, buscado lá, e é encontrado lá. A ordem de Cristo em relação à oração é que o orgulho e a autopromoção devem ser excluídos. A oração deve ser em particular. Na leitura que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6, está escrito: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. As bem-aventuranças não servem apenas para enriquecer e adornar, mas são o material do qual o caráter espiritual é constituído. O primeiro deles já estabelece a oração no próprio fundamento do caráter espiritual.
não simplesmente para adornar, mas para compor. Bem-aventurados pobres em espírito. Mateus capítulo 5, versículos 3. A palavra pobre significa um mendigo, alguém que vive pedindo. O verdadeiro cristão vive da generosidade de outros, cujas doações ele recebe pedindo. A oração, portanto, passa a ser a base do caráter cristão, o serviço cristão, sua vida e seu modo de viver. Trata-se da lei de oração de Cristo, colocando-a no próprio ser do cristão. É o primeiro passo dele, seu primeiro suspiro, que serve para dar cor e forma à vida dali em diante. Bem-aventurados são os pobres, pois tudo o que podem fazer é orar. A oração é a respiração vital do cristão, o ar natural do cristão, sua senha nos portões da morte. Ele entra no céu com oração. Na oração, Cristo elimina toda a autossuficiência, todo orgulho, todos os valores espirituais. Os pobres de espírito são os que oram. Os mendigos são os príncipes de Deus, são os herdeiros de Deus. Cristo remove o lixo das tradições judaicas e censura as regulamentações do altar da oração. Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 24. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Aquele que tenta orar a Deus com um espírito irado, com lábios irreverentes, com um coração irreconciliado e com questões mal resolvidas com o próximo, gasta seu esforço por nada, viola a lei da oração e acrescenta pecado sobre si. Como é rígida e severa a lei de Cristo quanto à oração. Ela vai ao coração e exige que o amor esteja entronizado ali. Amor aos irmãos, o sacrifício da oração deve ser temperado e perfumado com amor, por amor no interior. O amor é a lei da oração. Seu Criador é inspirador. Devemos fazer orações. Deus deseja isso. Ele ordena. O homem precisa dela e deve orar. Algo com certeza deve provir da oração, pois Deus assegurou que algo procederá dela, se os homens forem fervorosos e perseverantes na oração. Depois de Jesus ensinar, peça e será dado, que está em Mateus capítulo 7, versículo 7, ele nos encoraja a praticar a oração verdadeira e cada vez mais oração. Jesus reitera e afirma com ênfase redobrada, pois todo o que pede recebe. Mateus capítulo 7, versículo 8. Não há exceção. Todo o que busca encontra. Aqui está uma vez selado e registrado com infinita veracidade. Está fechado e assinado, bem como selado com ostentação divina. Aquele que bate, a porta será aberta. Observe como somos incentivados a orar por causa do nosso relacionamento com Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 11 está escrito: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. A relação da oração com o agir de Deus
e o governo de Deus nesse mundo é plenamente ilustrado por Jesus Cristo, tanto em seu ensino como em sua prática. Ele é o primeiro em todas as coisas, entre os governantes da Igreja. Ele é o primeiro de forma preeminente. Ele tem o trono, a coroa de ouro e sua em majestosa preciosidade, vestes brancas, o trajam em augusta brancura e beleza. No ministério da oração, ele é um exemplo divino, bem como o mestre divino. Seu exemplo é rico e seu ensino sobre a oração é abundante, como é imperativo o ensino do nosso Senhor, quando afirma que os homens devem orar sempre e nunca desanimar. Lucas capítulo 18, versículo 1. Em seguida, apresenta a parábola surpreendente de um juiz injusto e uma viúva pobre, para exemplificar e enfatizar seu ensino. Orar é uma necessidade, é exigido e obrigatório que os homens estejam sempre em oração. São necessárias coragem, resistência, perseverança, para que os homens nunca venham a fraquejar na oração. Caso não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, Lucas capítulo 18, versículo 7. Este é o seu questionamento e afirmação, fortes e indignados. Os homens devem orar de acordo com o ensino de Cristo. Eles não devem se cansar nem desanimar na oração. O caráter de Deus é a certeza de que muito procederá na oração persistente de homens sinceros. Sem dúvida, a oração do nosso Senhor tinha muita relação com a revelação feita a Pedro e a confissão que este fez de Cristo. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. A oração afeta poderosamente e molda o círculo dos nossos contatos. Cristo fez discípulos e os manteve como discípulos pela oração. Seus 12 discípulos estavam muito impressionados pelas orações do Mestre. Nunca um homem orará como esse homem. Como as orações dele eram diferentes das orações frias, orgulhosas e cheias de autojustificação que eles ouviam e viam nas ruas, na sinagoga e no templo.